todos! Sejam bem-vindos a mais um Podcast GR! Léo Brasil aqui! Hoje em mais um grande bate-papo com mais um grande convidado do Rio Grande do Sul. Então já prepara, já deixa o like no início para não esquecer, também se inscreva no canal. É muito importante você estar conosco na família Galo React e aproveitar cada dia mais e mais todos os nossos podcasts. Então, vamos chamá-lo pra tela sem mais delongas. E vamos com ele, galera. Eu tenho a honra hoje de receber no nosso 23º podcast mais um daqueles grandes colorados, assim como foi no passado, vocês conheceram o Johnny. Hoje nós temos mais um dos grandes colorados atleticanos. Como diz o meu amigo Johnny aí, galorado? É isso aí, então seja muito bem-vindo pra tela e muito obrigado por aceitar o nosso convite, grande Ricardo da Legião Colorada. Valeu, Léo Brasil, pelo convite, através do Johnny, né, que já fez aí a participação no teu canal. A honra é minha de estar aqui, vamos unir forças, essa é a intenção. Não digo contra o eixo Rio-São Paulo, mas por que não o Rio Grande do Sul e Minas também se unirem, né? Fortalecer as torcidas de Internacional e Atlético Mineiro. Através do meu vídeo, né? Muitos colorados também têm o Atlético Mineiro como segundo time, e assim como muitos atleticanos também simpatizaram com o Inter. Acho muito legal essa troca aí. E tamo aí, firme e forte. Legal. Galorado. Tamo junto. Eu normalmente, Ricardo, eu começo com uma pergunta padrão aqui, que eu sempre tenho essa curiosidade de saber pra galera. Só que quando eu tenho aqui a presença da galera do Sul, eu gosto de fazer uma outra pergunta que eu considero um pouco mais importante. Como é que tá hoje a situação aí da galera do Rio Grande do Sul? Como é que tá essa recuperação? Como é que estão chegando aí as ajudas? A galera ainda tá enviando as ajudas? Como é que tá hoje o povo do Rio Grande do Sul depois daquela situação de tragédia que vocês viveram? A situação é complicada, porque a pior coisa, né, perder a família, perder o lar. Imagina você que pessoas não têm mais para onde ir. Dependem de um aluguel do governo, de um estádio, digamos assim, um galpão para ficar, né? Então imagina você não ter a privacidade de ter um banheiro, de ter várias pessoas, centenas de pessoas todas juntas ali. Cara, complicado. E, assim, esse momento que nós passamos aqui, infelizmente, a gente pôde separar muito bem os bandidos dos heróis, sabe? É por isso que eu exaltei muito o que o Atlético Mineiro fez. Eu sei que os outros clubes fizeram, mas o Atlético, ele tomou uma liderança, sim, não para aparecer. Eu sinto mesmo que foi uma coisa genuína, uma coisa de coração. Isso me sensibilizou, sabe? Enquanto outros times quiseram manter o campeonato porque, né, investiram muito dinheiro, o Atlético Mineiro não titubeou. Ficou do lado da dupla Grenal, do Juventude. Mas, Léo, a situação aqui é muito complicada. Os números oficiais, é até complicado a gente falar sobre números de pessoas que se foram, né? Mas é muito maior do que você imagina. Muito maior do que você imagina, né? Tem coisas que eu não posso falar aqui, porque a gente pode sofrer represália, né? Então, eu quero que teu canal e o meu tenham vida longa, mas você já sentiu a tensão aí, né? De como tá a coisa aqui. Com certeza, cara. Mas o povo com certeza já tá naquela batalha. A última vez que eu conversei com o Johnny, ele até me falou que o pessoal já tava naquela fase de tentar recuperar bastante coisas, né? Então, a gente sabe da força da galera do Rio Grande do Sul, né? Sempre foi um povo lutador. Eu tive aqui comigo o vovô Colorado, gente boa demais, e me falou muito da história, aprendi muita história de Rio Grande do Sul com ele. Então eu vi que é um povo muito batalhador, acho muito bacana. Você também tem essa questão aí com o hino do Rio Grande do Sul? Temos aqui a coisa é bem forte, é muito bairrista o Rio Grande do Sul, né? O gaúcho, ele é muito apaixonado pelo estado dele, né? Nós temos aqui, não sei se você já teve a oportunidade de vir para o Rio Grande do Sul, mas se você acompanhar agora os jogos do Inter ou do Grêmio, muito mais do Inter, espero, que você simpatize mais com o Inter, aqui no Rio Grande do Sul, quando toca, né, no estádio de futebol, quando toca o hino do Brasil,
as torcidas cantam o hino do Rio Grande do Sul em cima. A coisa o gaúcho, ele se considera primeiro gaúcho e depois, se sobrar tempo, brasileiro. Até eu acho isso uma coisa meio prepotente, mas é a questão da guerra mesmo, né? É a questão de ter aquela cisma na época do Império. Isso veio passando de geração para geração. Então, aqui as ruas, cada canto de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, tem, né, batalhas, né? Batalhas travadas entre o povo e o Império. Assim como Minas, Ouro Preto também foi assim, né? Tem uma cidade histórica. É que o Rio Grande do Sul é um povo aguerrido mesmo, né? Aqui, o gaúcho, ele se considera... Só você vindo para cá mesmo para entender isso. O gaúcho, ele se considera, antes de tudo, gaúcho e depois, se sobrar tempo, brasileiro. Legal demais, cara. Até tem uma pergunta sobre isso depois para perguntar sobre Grêmio e Inter. Minha esposa que fez essa pergunta, inclusive. Mas vamos colocar os pingos, cada coisa no seu lugar. Primeira coisa que eu quero saber, então, desejando, obviamente, antes disso, que todo o povo do Rio Grande do Sul se recupere bem e sabe que sempre que pode contar aí conosco, os mineiros, né? Estamos aí à disposição para ajudar sempre. O povo mineiro é sensacional. Obrigado, cara. A gente tenta, sensacional mesmo. O povo mineiro é de uma humildade. Não tô puxando saco, nunca. Desculpa te cortar, Léo. Não, que isso, pô. Mas assim, eu nunca precisei puxar o saco de outras torcidas e tal. Senti. Né? E quem viu o vídeo, talvez tu tenha visto o vídeo, dizem que viralizou no TikTok, eu não tinha noção disso, o Johnny que me contou. E, cara, aquilo foi de coração mesmo, para agradecer. Acho que na vida, uma das maiores virtudes é a gente saber agradecer, né? A gente não virar as costas para quem nos ajuda. Naquele momento, pessoas fizeram pouco caso dos gaúchos, né? E enquanto o povo mineiro tomou frente, na minha opinião, sim. Como clube também, o Atlético Mineiro foi fantástico, é fantástico. Por isso a minha admiração e o meu amor também pelo Galo. Show de bola. Nós vamos falar sobre esse vídeo já também. Vídeo que viralizou aí. Eu inclusive conheci você antes do Johnny, mas agora a gente tá tendo a oportunidade de conversar. Mas eu acabei conhecendo seu canal um pouco antes do Johnny. Mas o que eu quero saber antes disso, é porque a primeira curiosidade que a gente tem aqui quando faz esse podcast, de onde que surgiu o seu amor colorado? Como é que veio aí essa paixão, esta coloraridade, como dizemos aqui? Como é que ficou? Como é que surgiu essa paixão aí pelo Inter? Olha, aqui no Rio Grande do Sul, ou você nasce vermelho, ou você nasce azul. Não tem pra onde correr. É de família, né? Meu falecido pai era colorado, meus irmãos colorados, então é aquela coisa de família. Eu acho que em qualquer lugar do mundo é assim, né? E aí fui influenciado, e numa época difícil, viu, Léo? No início dos anos 80, no final dos anos 80, início dos 90, uma época muito complicada para ser colorado. Na minha adolescência, o Grêmio estava no auge, ganhando Libertadores, ganhando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e o Inter ganhava apenas gauchão. Mas é aí que você é forjado a ferro e fogo a ser um torcedor de coração. E eu fui forjado nas derrotas, no quase rebaixamento dos anos 80, final ali nos anos 90, nos meados dos anos 90, e é ali que você cria essa raiz, né? Mais forte ainda. Na dificuldade, parece que na dificuldade você ama mais o clube ainda. Mas é de pai para filho, de família mesmo. E aqui no Sul não tem jeito. Ou você é Inter, ou você é Grêmio. Acho que aí em Minas não deve ser diferente, né? Ou você é Galo, ou você é Cruzeiro. Ainda tem uns americanos aqui no meio, no interior ainda tem uma galera que torce. O americano deve ser o Galo ou o Cruzeiro, não? Pior que não, hoje em dia o América, depois que teve ali aquele boomzinho do América na primeira divisão, a galera começou a ficar mais focada no América. Mas sim, ainda tem muito americano que ou é Galo ou é Cruzeiro, tem muito vilanovense que ou é Galo ou é Cruzeiro, tem bastante, viu? Tem bastante sim. Mas a origem, se tu pegar lá, ou é Galo ou é Cruzeiro. Né? Não, com todo respeito ao América, mas não dá pra comparar. Meu amigo. E assim, uma pergunta até que a Sabrina, minha esposa, fez, pediu pra passar pra você, né? A galera que já conhece bem a Sabrina, tá aqui com a gente sempre. Mas ela me pediu pra perguntar como é que é a questão da regionalização aí entre Grêmio e Inter, porque tem alguma cidade que é mais Grêmio, outra que é mais Inter, alguma região da cidade que é mais uma coisa ou outra, ou não? Tá tudo espalhado aí no meio, tá tudo dividido e seja o que Deus quiser. É tudo dividido e seja o que Deus quiser. Em dia de Grenal é complicado pegar o metrô, né? O torcedor
muito complicado, né? A situação da violência entre torcidas organizadas é uma coisa ainda que existe aqui no Sul, Em todo mas lugar. fica muito restrito a torcidas organizadas. Acho que como em todo o país é assim, não é? Mas aqui a coisa é muito forte. É muito forte. Quando eu era adolescente, já faz 1900 e lá vai... Bolinha. chegava a brigar com amigos. Brigar não no sair na mão, mas brigar de não falar mais. Ficar 1 mês, 2 meses sem falar com amigo, com parente gremista. A coisa aqui é assim, cara. É muito forte. Onde você vai tem algo escrito. O Inter é não sei o quê, ou o Grêmio é não sei o quê. Então tudo aqui gira em torno de Inter e Grêmio. Nossa senhora. E assim, qual que é o momento, você como torcedor do Inter, qual que é aquele momento que bateu assim, que você tem na memória, que você mais afirmou a sua torcida colorada? Tem alguma coisa assim que tá no seu coração que você fala, nossa, que orgulho de ser Inter por isso? Cara, foi o Copa do Brasil de 1992. Era um domingo, eu recém tinha perdido meu pai, e naquele domingo eu estava ali com meu irmão, com meu falecido tio também, e foi o primeiro título que eu vi, assim, nacional do Inter. Então aquilo foi, talvez não o maior, é claro que não é o maior título do Inter, mas aquele foi o título que mais me tocou, porque na infância, né? Então esse título de 1992 me fez, me deu uma, aí ali eu senti o que é ter a alegria de ser campeão, como o teu time pode fazer você se sentir bem sendo campeão. Parece que faz parte de você o clube, né? Faz parte de você a instituição, uma coisa mágica. Inclusive, naquela época, o Gerson, não sei se você lembra, o Gerson, finado Gerson, jogava no Internacional, vindo do Atlético Mineiro, né? Ele foi ídolo, né, no Atlético Mineiro e também no Internacional, um dos maiores centroavantes que já passaram aqui. Inclusive o Gerson, ele está como o maior goleador da Copa do Brasil de todos os tempos, pelo Inter e pelo Atlético Mineiro. Massa demais, cara. Que legal. Infelizmente, o Gerson nos deixou no ano de 94, acho, vítima do HIV. Foi um dos primeiros casos no futebol, né? Infelizmente, verdade, realmente. Você tem ido muito ao estádio? Tá tendo muito contato ali com a galera do estádio ali? Ou você tá ficando mais igual eu, assim, mais em casa? Olha, Léo, eu não tenho ido muito ao estádio porque eu tô vendo muita coisa errada no Internacional e sabe, eu sempre falo nos meus vídeos e o pessoal, o torcedor mais fanático, ele não gosta porque eu coloco o dedo na ferida, sabe? Eu já fui aquele torcedor, eu sou apaixonado, eu amo o Internacional, mas o futebol, Léo, é uma coisa que eu já... Sabe, às vezes eu acho que eu amo mais o clube, o passado, do que o futebol atual, sabe? Para mim, tá tudo meio parecido. Então, assim, no Internacional, há muito tempo, os jogadores, eles fazem o que querem, é uma direção fraca, sem pulso, que não dá alma pro clube, sabe? É um presidente que eu não entendo como ele ganhou, porque ele tinha uma rejeição de 90% da torcida, mas como ele comprou parte da torcida organizada e um ou outro ali, ele ganhou a eleição. Então, cara, faz mais de 3 anos que eu não vou no estádio Beira-Rio, e os jogadores que o Inter contratou durante esses 3 anos não me empolgava, e o Inter não chegou realmente a lugar nenhum. Há 3 anos o Inter não chega na final do Gauchão. Então é complicado você, sabe, se empolgar, sabe, Léo? Você abusar da sua própria inteligência a partir do momento que você começa a enxergar o futebol mais frio, com mais frieza. Você não deixa de amar o clube, mas você começa a ver muita coisa errada e aquilo vai, tipo, te limando de coisas. Por exemplo, eu não vou gastar R$200, eu não vou gastar R$100 para ver um vagabundo se arrastando, perdão da palavra, mas tinha jogador no Internacional vagabundo, sabe? Vagabundo de caminhar em campo. Eu vou pagar R$100 para ver um pilantra desse, que eu sei que o cara é pilantra, caminhando. Eu não vou fazer isso, né? Então o futebol, ele também já tem essa coisa de não ser mais pro povão, né? A gente tem a ilusão de que é pro povão, mas não está sendo mais. Daqui a pouco, realmente, só a elite vai poder
Desculpa estar falando muito aqui, tá, Léo? Por favor, fale muito. Desculpa estar... Mas eu tenho uma visão de futebol de que daqui a um tempo a elite vai dominar as categorias de base e vai dominar também o público, né? O público será todo elitizado. Tenho essa teoria. Né? Aquele garoto que joga futebol pelada na rua e tal, esse garoto ele não tem acesso a um empresário, o empresário já pega aquele garoto classe média alta, que já tem o poder aquisitivo de ir para a escolinha. Então, cada vez mais nós vamos ver jogadores classe média se formando nas categorias de base e também um público elitizado. Enfim, eu tenho saudade do futebol raiz que não volta mais. Mas é uma coisa de um cara romântico do futebol que ama o clube, mas nem tanto o futebol atual. É verdade. Falei demais, né, Léo? Não, por favor, fale demais, cara. A ideia aqui é essa mesmo, é a gente bater esse papo aqui. Você pode falar o tanto que você quiser, que é assim que é bom. Se eu fugir do raciocínio, você me desculpa. Se o fio da meada foi para algum lado ou para outro, você me desculpa aí. Não, que isso, cara, tá bom demais. Vamos seguir nessa toada que tá legal. O Inter, inclusive, no último jogo aí, nos últimos jogos, pra quem não sabe, nós estamos gravando aqui logo após o 0-0 entre Inter e Cruzeiro. O Inter acabou proporcionando algumas alegrias para o torcedor atleticano, afinal de contas, de 6 pontos possíveis, vocês conquistaram 4. Como é que você viu esses 2 últimos jogos aí do Internacional? O Inter, ele no Beira-Rio, não jogou aquele futebol, não sei se tu acompanhou o jogo, mas ele não jogou aquele futebol de encher os olhos. Você, como atleticano, deve acompanhar alguns jogos do Cruzeiro para secar, não é? Ah, de vez em quando, com certeza. Eu acompanho os jogos do Grêmio para secar. Inclusive, domingo agora, vou dar uma secada. Além de torcer pro Galo, vou dar uma secada no Grêmio. Vou fazer 2 coisas ao mesmo tempo. O Inter não tá jogando futebol de encher os olhos, tanto é que a gente tá na parte da tabela com um time muito caro. O que mudou, Léo, foi a presença do D'Alessandro, o espírito, né? O Inter não tinha um espírito de liderança, o presidente ele não tem o respeito dos jogadores, essa é a verdade. Quem comandava o Internacional dentro do vestiário, que era o Magrão, também não tinha o respeito dos jogadores, tanto é que ele foi agredido pelo Ener Valencia, né? Então o Inter precisava de uma presença maior que a do presidente, e é por isso que o D'Alessandro veio. E os jogadores vão jogar por ele. É a única diferença. O Inter não joga um futebol bonito, mas não tinha nem vontade, Léo. Nem vontade os caras tinham dentro de campo, os caras ficavam cabisbaixo, não dividiam, perdiam disputas de bola, e isso a torcida não aceita. A torcida que acompanha futebol há mais tempo, a torcida raiz, ela aceita o cara ser ruim, né, Léo? Aceita o cara ser tecnicamente fraco, mas não aceita o jogador não ter vontade. Isso eu não admito. Então, nesse primeiro jogo no Beira-Rio, o Inter foi aos trancos e barrancos, com muita vontade, ganhou de 1-0. E em Minas, o juiz parecia que queria fazer de tudo pro Cruzeiro sair vitorioso, né? Inclusive, esse juiz aí não vai apitar mais os jogos do Inter. O Inter entrou com um pedido aí no STJD para esse juiz não apitar os jogos do Inter. E o Caio Jorge, que eu acho um jogador muito comum, que o Cruzeiro é super estimado. Sempre achei o Caio Jorge um jogador comum. Pagou, acho que 35 milhões, né, pelo Caio Jorge? Acho que foi alguma coisa assim, 35 milhões de reais. Cara, eu tinha que ter gravado, porque na hora do pênalti ele foi cabisbaixo, ele pegou a bola muito mais por obrigação do que aquele sentimento de eu vou fazer. Eu falei pro meu sobrinho que tava olhando o jogo comigo, eu falei, o Caio Jorge vai errar. Ele vai errar. Eu olhei na cara dele que ele ia errar porque ele não tinha confiança e ele bateu no meio do gol. Então, e o juiz prejudicou o Inter, né, no Mineirão, né? Foi no Mineirão, né? Foi. E aí, cara, fizemos a nossa alegria e a alegria do torcedor do Galo também. Ah, com certeza, meu amigo. Ficamos aqui na torcida. Eu não lembro se acho que eu só vi os melhores momentos, porque acho que foi mais ou menos no mesmo horário o jogo. Então, não consegui Cara, ver tava terminando, que depois eu ia acompanhar o jogo do Galo, né? Tava terminando o jogo e quando ali era o jogo do Inter começou, acho que 7h30, 7h30, né? No finalzinho do jogo, faltando 10 minutos, o juiz dá o pênalti. E esse pênalti, curiosamente, no jogo São Paulo e Atlético Mineiro, acontece o mesmo. Acho que foi eu não lembro no segundo tempo, no finalzinho também, a bola bate na coxa, não sei se foi do Alonso, e pega no pulso. E o juiz não dá pênalti. Tá colado não no corpo, foi do Batalha. Do Batalha. Bateu no braço, bateu na mão. O mesmo lance, Léo, acontece com o Ener Valencia. O mesmo lance, bate na coxa e bate na mão do cara. E o juiz dá pênalti.
Então o Roger até falou, o técnico do Inter, qual o critério da arbitragem? Não tem. Para alguns times é um critério, para outros é outro critério. Mas ainda bem que o juiz, no jogo do São Paulo e Galo, ele não foi corporativista, digamos assim, né? Do eixo Rio-São Paulo. Tem esse problema, né? Tem muito árbitro que tá jogando na casa do cara, ele apita pra quem é de casa. Às vezes não dá nem pra falar que é maldade, é porque a arbitragem é muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. No jogo daí, quando ela é ruim, ela tende a apitar para que. Mas assim, a arbitragem é ruim, eu concordo contigo. Mas, cara, eu nunca vejo a arbitragem errar, não querendo ser assim um cara teórico da conspiração. Mas, cara, dificilmente, se tem um clube que arbitra. Até o Corinthians, sabe? O Corinthians, os juízes já andaram ferrando o Corinthians, e muito bom, porque eu também não gosto do Corinthians. Mas, assim, o Flamengo é difícil, você vai ver erro de arbitragem contra o Flamengo. Difícil. Muito difícil, Léo. Não, é Flamengo, Fluminense. Tem uns times, realmente, que é mais difícil você ver. E outros que é muito fácil. Atlético, por exemplo. Eu fiquei de cara deles não terem anulado o Atlético e o Inter são os dois clubes mais ferrados pela arbitragem. Sendo muito sincero, o jogo contra o São Paulo eu fiquei de cara. Porque antes do jogo, eu não assisti o jogo do Cruzeiro porque eu tava arrumando pra live, né? Pra poder fazer ao vivo, porque eu faço os reacts ao vivo. E na hora do jogo, antes de começar o jogo, na hora que eu vi o nome do juiz do VAR, que é o tal do Hellway, eu falei, esse cara já ferrou o Galo, ele vai ferrar de novo. Não sei como é que ele não arrumou um jeito de... E eu acho que tentou, viu? Porque teve uma hora que a linha tava em cima da mão do Batalha com o braço pra frente, enfim, eu falei, pronto, eles vão anular com a linha na mão e depois o Galo vai recorrer e não vai fazer diferença nenhuma. Graças a Deus não anulou. Porque, nossa, velho. Mas enfim. Não, o Galo tá com a faca e o queijo na mão, não precisa inventar, né, Léo? Já vai entrar com a classificação na mão. Agora não dá para subestimar, né? Como é que eu vou te... Não dá para subestimar o São Paulo, né? Não, o São Paulo tem um bom time. O time do Galo é melhor. O time do Atlético Mineiro é melhor. Mas o time do São Paulo não é um time que a cobra tá morta, vamos lá e jogar de qualquer jeito, não. Eles vão vir eu acredito, eles não têm mais nada a perder. Só que quando se atirarem para cima do Atlético, eles correm o risco de tomar. Fato. Ainda mais que vai ter esse tempinho aí, quem sabe o nosso grande Milito dá uma resolvida em alguns probleminhas, principalmente ofensivos, vai ter uma semana aí para poder trabalhar, eu acho que dá para solucionar. Agora que ele começou a solucionar a defesa, acho que dá pra solucionar o ataque. Mas antes da gente falar do Galo... Péssima, né? Sim. Antes da gente falar do Galo, eu quero saber um pouquinho mais do seu canal, e aí nós já vamos emendar falando um pouquinho dessa sua aptidão atleticana agora. Mas eu quero que você me conte um pouquinho da história do seu canal, cara. Como é que ele começou. Que agora nós já sabemos como é que é o Colorado, Ricardo. Agora eu quero saber como é que é o Ricardo da Legião Colorada. De onde que surgiu o seu canal? Como é que foi a ideia? Me conta um pouquinho disso. Cara, eu tava conversando com o meu irmão há um tempo atrás, muito tempo atrás. Na época minha mãe ainda era viva, minha finada mãe. E aí a gente conversava sobre futebol, assim como nós estamos batendo um papo aqui de boa, né? Aquele bate-papo de futebol e tal. E aí a minha mãe disse assim, por que tu não faz um canal e começa a fazer vídeos e talvez tu ganhe até uma graninha com isso e tal. Fala de Inter o dia inteiro e não ganha nada. Sabe aquele papo de mãe? Sim. E aquilo, me acendeu uma luz amarela. Tu sabe que isso aí... Aí comecei a fazer uns vídeos meio toscos, até hoje, né? Mas eu não... como eu não tenho formação em comunicação, a gente vai aos trancos e barrancos, vai aprendendo um pouquinho aqui, outro ali. E foi assim, cara, por causa da ideia da minha mãe, tá? Porque aquilo acendeu uma luz amarela, assim. Poxa, por que não, né? Fazer um canal sobre futebol, já que eu falo de futebol o dia inteiro. Verdade. Então foi por isso, cara. Basicamente foi a ideia da minha mãe. E teu canal tem quanto tempo de existência, mais ou menos? Tem muito tempo, mais de 3 anos. Vai fechar 4 anos já, cara. Olha. Mas eu não postava vídeos direto. Uhum. Eu postava vídeos assim, como é que eu vou te dizer? Um dia sim, 2 dias não, sabe? E depois aconteceram coisas na minha vida que aí eu entrei numa depressão, sabe? Minha mãe faleceu e aí eu abandonei o canal. Faz 1 ano e pouco que eu voltei com tudo mesmo, tentar fortalecer o canal. E aí vem dando certo, né?
E, aliás, o seu canal teve um grande fortalecimento depois daquilo que a gente comentou também. Você lembra quantos inscritos tinha antes dos atleticanos invadirem aí? Cara, tinha 8 mil inscritos e do dia pra noite, cara, eu tava com 8 mil. No outro dia eu já tava com 9, no outro eu já tava com 12. Agora eu tô indo pra 16. Massa demais, cara. E você me falou agora que você ficou sabendo da viralização desse vídeo. Eu vi esse vídeo em várias redes sociais. E como é que chegou pra você? Isso não repercutiu pra você na hora, assim? Não fazia ideia. Tu quer a verdade mesmo? Cara, fiquei sabendo há poucos dias pelo Johnny. Olha. Que eu não tinha o contato do Johnny. Até o Thiago Poeta, você deve conhecer. Isso. O Thiago Poeta, ele que fez esse link com o Johnny e ele disse que, Ricardo, teu vídeo viralizou num canal, acho que é o Eu Acredito, não é isso? Isso, foi no canal Eu Acredito, canal Thiago de Araújo, também viralizou nas redes sociais. Principalmente, eu vi no Instagram, né, no caso. Primeiro eu vi no Instagram, mas foi viralizado. Que massa isso, hein? Eu não tinha ideia, Léo. E eu não tinha ideia, mas fiquei muito feliz, sabe, cara? Eu me senti muito acolhido pelo povo mineiro, me senti muito abraçado, sabe, pelo povo mineiro. E realmente eu pretendo ir conhecer a Arena MRV, quero conhecer o Thiago Poeta, também quero ter a oportunidade de te conhecer. Conheci também prazer. O Betinho Marques, né? Sim, gente, tem um canal gigante também do Galo, gente fina pra caramba. Também quero conhecer o Betinho Marques ainda, porque ele ainda não veio aqui, mas quem sabe. Porque tem gente que é difícil, tem gente que você tem que pagar em euro com antecipação para poder aparecer. Mas talvez é muito trabalho, né? Não, com certeza. Correrio, né? Brincadeiras à parte, é porque a galera tem muito trabalho. Ricardo, por exemplo, eu tô pagando aqui, gente, em euro, então deixa o like, se inscreve aí se ainda não tiver inscrito, pô. Vale a pena, o cara é bom, o cara é gente boa. E, Ricardão, Fala, Léo. Teve essa questão aí dos atleticanos invadindo o seu canal. Eu vi que você começou a acompanhar um pouco. Assim como o Johnny agora praticamente faz um vídeo do Inter e um vídeo do Galo. Um vídeo do Galo. Eu vi que você também começou a acompanhar um pouco mais. Mas antes até de falar dos vídeos no canal, como é que chegou pra você essa questão? Você já comentou um pouco no início. Como é que você viu essa ação do Galo? Como é que foi a repercussão pra você? Obviamente você ficou muito feliz, mas me conta um pouquinho desse sentimento, essa sensação que você teve na hora que você viu aquilo ali acontecendo. Cara, sabe quando você ganha sei lá, nunca ganhei na Mega Sena, mas eu acho que deve ser a mesma sensação. Eu fiz aquele vídeo agradecendo, e aí daqui a pouco 100 mil visualizações. Você sabe que hoje para fazer 100 mil visualizações no YouTube é algo... Canais grandes não conseguem. Verdade. Então foi uma sensação, sabe, de felicidade, de se sentir abraçado. Aquela coisa do, puxa, esse povo tá me abraçando, esse povo tá me acolhendo. Foi uma sensação de amor, cara. Amor pelo próximo. É essa sensação que eu tive. Aquela troca sem... Sabe, os caras estão se inscrevendo no meu canal para me dar uma força, porque gostaram da mensagem. Sabe, aquela coisa sem forçar a barra. Então eu me senti na obrigação de fazer mais vídeos, mas não aquela obrigação, nossa, agora... Cara, eu me senti assim, cara, eu tenho uma responsabilidade agora com esse público. Sim. Por que não ampliar o canal e esse público vai querer me acompanhar, né? Eu tenho agora inscritos atleticanos que me acompanham, e é verdadeiro. Eu poderia ter comprado uma camiseta, pegado uma camiseta do Atlético, ter feito digamos assim, um showzinho, né? E depois, ganhei já 5, 6 mil inscritos, já fiz vídeo com 100 mil visualizações, agora não preciso mais falar de Galo, né? Uhum. Mas é que foi amor verdadeiro realmente, cara, sabe? Eu acompanho o Galo, eu procuro saber mais coisas do Galo, canais do Galo, então realmente foi um amor que veio para ficar. E muito contente, cara, muito contente mesmo. Sabe, há muito tempo, Léo, coisas assim, desse tipo não aconteciam na minha vida. Então o Galo veio na minha vida para agregar, e muito. E os torcedores, né, do Galo também, que são agora meus amigos. Né, e o Galo também agora faz parte da minha vida. Não é algo passageiro, não.
Vou levar para sempre. Que legal. E qual que foi o momento ali naquela homenagem que mais tocou, assim, que você falou, nossa, isso foi... Não esperava que isso acontecesse, caramba. Qual que foi esse momento, assim, que... Puxa. Não, eu tava acompanhando o treino solidário, né? Depois aquele show que a torcida deu, né? Imagina a torcida ir pro estádio de futebol, Léo, pagar um ingresso que não era tão barato, né? Eu acho que era R$40, 50, né? 80. No treino eles até fizeram mais barato, porque o Atlético, a MRV, pagou pagou todo tudo que o estádio cobra, né? Toda essa parte de logística do estádio, a MRV pagou, então o torcedor só pagou o ingresso, que foi ali por volta de R$20. Então todo aquele extra já foi pago pelo Atlético, né? Pelos patrocinadores do Atlético. E o torcedor foi lá, além de pagar, ele tinha que levar o alimento ou água. Então deu mais de 10 toneladas aí de mantimentos pro Rio Grande do Sul. Além dele estar pagando ali R$20 pra ver o treino, pô. Antigamente você pagava R$20, era pra ir ver o jogo. Sim, cheguei a pagar R$10 pra ver jogo. Então você imagina pagar, nem que seja R$20 pra nossa realidade, né, Brasil, tem pessoas que não têm R$20. Eu não podia, porque eu não tinha. Então, cara, e outra coisa, né, o clube, para ele abrir essas arenas, já custa caro, né, e aí toda aquela manifestação de amor do torcedor atleticano e o Galo doido, né, o mascote do Galo pegando a bandeira do Rio Grande do Sul, cara, aquilo tocou muito aqui no povo gaúcho, mexeu muito com o povo gaúcho. Que massa, cara, que massa. E depois que você começou a cobrir, agora falando um pouquinho ainda do seu canal, eu já tô te acompanhando há um tempinho, né? E tô vendo que recentemente você tá sofrendo uma coisa que às vezes a gente sofre meio calado, nós como youtubers sofremos um pouco calado, você resolveu até mostrar um pouquinho, porque a galera tá hateando de com força. Como é que você tá passando por isso, cara? Eu vi seu último vídeo, inclusive, que foi de um cruzeirense. Não, o cara é colorado. Colorado. Ele mora aí, né? Ele mora em Minas e ele se sentiu muito ofendido até, ele queria uma retratação, porque eu coloquei ali a mensagem dele, mas a partir do momento que ele também escreveu, né, no meu canal, ele dá o direito de eu também colocar o que ele escreveu, né? Então ele é muito... Tem pessoas que são muito homem para escrever, mas aí depois que você bate de frente, aí querem se fazer de vítima, sabe? Então, cara, assim, ô Léo, uma coisa que é complicado aqui no Rio Grande do Sul, tem os canais grandes, né? Tem o Baldaço, tem o Vaguinha, esses caras também sofrem com haters. Mas parece que quando você se destaca um pouquinho, e seu canal é pequeno, acho que algumas pessoas ficam com ciúme. Eu acho que foi ciúme, cara, sabe? Porque ele veio com um papo de que a torcida organizada do Cruzeiro é amiga da torcida organizada, e realmente é. Mas eu não faço parte de torcida organizada. E eu falei pra ele, eu não tô nem aí pra torcida organizada. Não sei se tu assistiu esse vídeo. Vi. Cara, que bom, eu não tenho nada contra o Cruzeiro, Léo. Nada. Não posso dizer que eu tenho algo contra o Cruzeiro. Mas se acontecer um clássico, eu vou torcer pro Atlético, sabe? Eu vou torcer pro Atlético, até porque eu já falei, é o meu segundo time. E o cara ficou indignado. E, por incrível que pareça, não todos, tá? Eu tenho inscritos colorados fantásticos que me acompanham, assim, que me dão maior força. Mas a maioria dos haters que eu tenho são colorados. Nossa. Infelizmente. Que é estranho, né? Porque muitas vezes a galera não presta atenção de que ao você fazer isso e trazer muitos atleticanos pro seu canal, você tá fazendo a galera ganhar simpatia. E eu posso falar por mim mesmo. Eu era um cara que não era... Eu ia muito nessa onda, né? Depois que eu comecei o canal, o canal Galo React, pra quem não sabe, né? Às vezes tem muita gente chegando agora pelo Ricardo. O canal Galo React é um canal que eu vou falar 90% de Galo. Mas aqueles 10% eu falo dos outros times, sim. Eu falo do Inter, eu falo do Grêmio, eu falo do Cruzeiro, eu falo do Flamengo, eu falo do Vasco, falo de todo mundo, entendeu? A gente tenta aqui trazer a visão de que o adversário não é nosso inimigo. A gente pode aprender com o nosso adversário. Essa é a minha ideia aqui no canal. E eu realmente acho estranho, porque a pessoa tem que pensar que ele tá trazendo muita simpatia de torcedores atleticanos pro seu time. Às vezes o cara ia nessa onda de torcida organizada
E de novo, eu também não sou da Galocura, eu gosto muito da Galocura, mas eu não tenho obrigação de ser afiliado da torcida do Grêmio, porque eu não sou afiliado da torcida do Galo, eu vou ser afiliado da torcida do Grêmio. Eu tenho muito respeito pelo Grêmio e pela história, eu tenho muito respeito pelo Inter e pela história, eu não sou obrigado a seguir a cabeça de cada um. Então eu tenho simpatia hoje pelo Inter também, assim como eu tenho pelo Grêmio. Eu tenho simpatia hoje pelo Fortaleza, que era outro que eu não tinha simpatia, o Bahia. Tenho muita simpatia, porque eu vi as torcidas, apaixonei depois que eu conheci. Achei muito legal. Tem um inscrito aqui do Fortaleza que tá sempre comigo aqui e a gente bate papo pra caramba. Então a galera tem que começar a ver que, poxa, tá trazendo uma visibilidade legal pro próprio clube, né, ô Ricardo? E você tá fazendo um trabalho bacana sobre isso. Claro, olha, eu tenho um feedback de vários atleticanos que também simpatizaram com o Inter. Né? Tem o Thiago Poeta, que é um cara fantástico, ele comprou a camiseta do Inter. E vários atleticanos mandando mensagens, agora eu vou comprar uma camiseta do Inter, porque eu gostei do teu canal, gostei do teu posicionamento e tal. E só que eu acho que não bateu bem para ele essa questão de torcida organizada, sabe? Ele disse que eu queria separar a torcida do Inter e do Cruzeiro, eu queria aparecer. Aí eu falei para ele, claro que eu quero aparecer. Quem faz vídeo no YouTube aqui não é Léo. Eu achei isso muito bom, velho. Mas na verdade... É óbvio. Léo, se tu quer incomodar alguém, Léo, começa a aparecer. É verdade. Eu achei isso muito engraçado. Se você não aparece, se você é coitadinho, tá tudo certo. Começa a se destacar no teu canal pra ver. É complicado, velho. O brasileiro também, ele tem uma coisa que eu vou te contar da inveja, né? Ele não fica feliz pelo próximo. E é o próximo. É um cara daqui... É meu conterrâneo, cara. Alguns conterrâneos são complicados. Eu tenho inscritos gremistas, cara, sabe? Que me respeitam, que entendem a proposta do meu canal. É claro que eu jamais vou torcer pro Grêmio, eu quero que o Grêmio caia para a segunda divisão várias vezes, mas eu respeito os meus inscritos, né? Eles sabem que é uma questão de futebol. Eu tenho parentes gremistas, você certamente deve ter parentes cruzeirenses também. Meu irmão é cruzeirense, já participou aqui no canal, inclusive. Então, cara, é uma questão é uma questão de futebol, de gostar de um clube. Agora, tu levar isso, eu não falo com cruzeirense, eu não falo com gremista, eu não falo com atleticano, eu não falo com... Isso é mente bitolada. Aliás, eu tenho certeza absoluta que você com certeza nunca desrespeitou, por mais que você torça contra, eu tenho certeza que você nunca desrespeitou um torcedor gremista. Assim como eu nunca desrespeitei um torcedor cruzeirense. Tenho certeza. Eu brinco, zoo, tiro sarro do Grêmio, sim, quando o Grêmio... Mas os caras entram no meu canal e me zoam também, já fiz live gremista quando o Inter foi eliminado agora nas várias eliminações do Inter, recentemente. Os gremistas entrando na minha live me zoando e eu, de boa, brincando, rindo. É isso aí. Isso tem que acontecer, cara, porque se não tiver a zoação, perde a graça, não é, Léo? O pessoal tá esquecendo que futebol é alegria. De sarro. Verdade. O pessoal tá esquecendo que o futebol é pra gente se divertir, não é pra gente ficar pirado e brigando com os outros, não, né? E no caso também, Ricardo, eu vi que dos últimos vídeos que eu vi, aliás, o Poeta foi você que colocou um vídeo dele comprando a camisa, que eu acho que saiu no John também. O John também reagiu a alguns vídeos seus. Eu vi esse vídeo 2 vezes, que eu vi no seu canal, eu vi no canal do John também, né, desse negócio aí. Também vi que aquele vídeo seu indo comprar a camisa foi sensacional, cara. Que vídeo da hora, velho. Pois é, velho. E aí, como é que eu vou fazer uma coisa forçada assim, se eu já tô criando vínculo com o clube? Eu fui comprar uma camiseta e fazer, né, mostrando que aquilo foi para mostrar gratidão. Eu acho que uma das coisas mais importantes da vida é a gente mostrar gratidão, não é? Essa é uma das maiores virtudes do ser humano. Então eu me senti, não na obrigação, mas eu me senti assim, eu preciso agradecer de alguma forma essa torcida, esse clube, esse povo. Claro que foi uma homenagem singela. Cara, aqui no Rio Grande do Sul, se você viu o vídeo por inteiro, não tem camiseta de outro clube que não seja Inter, Grêmio. Nem Juventude não tem nas lojas. Centauro, eu fui na loja da Centauro, eu fui nos shoppings, não tem, cara, não tem. Achei justamente no brechó. E o brechó tava fechado. Aí eu peguei, liguei pro cara, o cara, pera aí que eu já vou aí.
E Ó, tinha a camiseta, eu vi na vitrine ali mesmo, não foi nada montado, foi tudo daquele jeito que você viu a filmagem, não foi nada assim montado e tal, não, foi espontâneo mesmo. que da hora, cara. Eu achei muito da hora esse vídeo. Eu vi lá você mostrando as camisas antigas e tudo mais, o cara do brechó, a dificuldade que foi pra achar. Assim como aqui também é complicado você achar camisa de outros clubes que não seja Flamengo, Corinthians, Atlético e Cruzeiro, e às vezes você acha ali uns do Palmeiras hoje em dia mais e tudo mais, mas na hora que você vai procurar Fortaleza, Grêmio, Inter, Bahia, Ceará, é uma dificuldade imensa, não tem condição. Eu quero comprar a camiseta desses clubes também, e Galo, Cruzeiro eu não vou comprar porque não faz sentido. Não tenho nada contra, né, Léo? Não tenho nada contra o Cruzeiro. É um clube histórico, porque se o Cruzeiro for pequeno, o Atlético também é. Vamos ser bem sinceros, né? Uhum. Os dois são gigantes. Assim como eu vir aqui dizer, olha, o Grêmio é um clube pequenininho, então o Inter também é. Os dois são gigantes, né? O Cruzeiro é um gigante hoje, o Cruzeiro já não tem aquela relevância, mas o Cruzeiro é um gigante. O Atlético é um gigante. Tem clubes que querem ter a história, eles tentam comprar a história, mas não conseguem, como o Atlético Paranaense, por exemplo, que tem uma boa gestão, né, tem um bom estádio, tem as suas contas em dias, mas nunca vai ter a história de um Atlético Mineiro, de um Cruzeiro, de um Inter, de um Grêmio, de um Vasco. Que isso não se compra. Então, eu acho legal, cara, sabe? A gente fortalecer clubes que, sabe, é só Flamengo, é só Corinthians, aqui em Florianópolis, pra cima, é Flamengo e Corinthians, velho. Sabe? Curitiba, Florianópolis, é Flamengo e Corinthians. Eu não vou comprar uma camisa do Flamengo nem do Corinthians. Do Sport eu posso comprar, do Fortaleza. Eu acho legal a gente fortalecer esses clubes, a gente se fortalecer, sabe? Sim, com certeza, cara. E como é que você tá vendo hoje, Ricardo, essa questão aqui, aproveitando e falando um pouco mais do Galo, como é que você tá vendo hoje o Atlético, o Galo, nesse momento atual agora? Eu quero saber como é que as notícias chegam para vocês aí no Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que aqui nós temos a mídia alternativa, que ela consegue fazer uma cobertura um pouco mais interessante do Galo, então o torcedor tem acesso a mais informações. Nos outros estados é um pouco mais difícil. Como é que você tá vendo hoje essa situação e como é que as notícias chegam para você? As notícias chegam assim como para todos os estados que não seja Minas Gerais, né? O Atlético tem um bom elenco, um ótimo elenco, um dos melhores, né? Junto com Palmeiras e Flamengo, né? O Atlético sempre é candidato a título, mas as notícias são sobre o Milito, né? Que o Milito vem aí inventando a roda, que ele coloca jogadores fora de posição. E aí a gente busca mais a fundo, né? Parece que a torcida, até esse jogo contra o São Paulo, estava meio dividida, né? Até fiz um vídeo falando sobre, será que o Milito fica? Porque ele estava meio que balançando no cargo, né? E essa vitória aí deu um alívio para o Milito, né? Mas as notícias que chegam aqui para o estado do Rio Grande do Sul é que o Galo tem um grande elenco, é postulante a títulos, mas é a história do Milito, né? O Milito que é o cara que não consegue fazer essa engrenagem rodar. Esse grande time não tem, né, até então não tinha um jockey, não tinha alguém para comandar. Tomara que o Milito acerte a mão. Na minha opinião, depende muito mais do Milito do que os jogadores, sabe? O Atlético tem um material humano excelente, junto aí com Flamengo e Palmeiras. Legal então, demais. Legal demais, porque aqui, assim, aqui tá muito dividido. Acho que a galera tá bem... A imprensa em si, ela prega o que ela acha mais interessante aqui, até uma preocupação do torcedor atleticano. Eu, por exemplo, que acompanho aqui, faço análise do Galo da minha maneira, né? Eu sou completamente a favor do Milito e tudo que ele tá fazendo no Galo, né? Não é porque eu gosto do um treinador lindo, maravilhoso, mas assim... a gente fala que a gente critica porque ele tem os erros, e isso às vezes a galera prefere. É mais fácil você acreditar os problemas ao treinador, né, Ricardo? Isso aí no futebol a vida toda. Só que claro. Eu, por exemplo, vejo hoje mais problema nos jogadores que são de alto nível e conseguem se adaptar a estilos de futebol diferentes do que propriamente ao Milito. O Milito tá tentando trazer pro Galo a identidade que foi perdida nos últimos tempos.
com o Kudê, que fazia um time completamente diferente. O Filipão, que era outra história completamente diferente. Aí a gente vê os erros da diretoria do Galo, né? Trouxe treinadores com perfis completamente opostos. O Filipão era um retranqueiro e a torcida do Galo, mesmo com vitória, achava muito ruim. Hoje tem o Milito, que é um cara que quer ser protagonista, isso eu acho muito bacana. Só que, obviamente, leva tempo pra isso. A galera às vezes esquece que o Milito tem 5 meses de trabalho, não tem 1 ano, 2 anos, né? E todo time grande, é o que eu sempre falo. Eu acho que vocês aí do Inter, eu quero até que você fale um pouco disso, sentem um pouco isso também. Pra você ter um time grande, não adianta ficar trocando de treinador toda vez. Você tem que pegar o estilo do clube, acertar o treinador e manter ele o máximo que for possível, a menos que ele faça uma coisa completamente absurda e abissal. E os números do Milito são bons, entendeu? Então, às vezes a imprensa pega um pouco no pé porque é mais fácil, sabe? E como é que tá isso aí no Inter? Porque eu vi que, aliás, que é o Kudê, mano. Por que vocês fizeram isso, cara? Mas enfim, agora tá tendo uma rotatividade grande no Inter também, né? Pelo menos é o que vem pra gente, assim. Agora tá com um técnico um pouco mais recente. Como é que tá esse trabalho aí? O Roger é um baita treinador. Ele é um estudioso de futebol, é um cara que sabe o que tá fazendo. Diferente do Kudê. O Kudê inventava a roda. Aí no Galo vocês tiveram uma experiência não muito boa com o Kudê, não é? Agora na questão, só falando um pouquinho do Galo, eu acho muito interessante também, a gente tem que ver se o jogador ele tá fazendo corpo mole ou não, né? Se o jogador tá meio que, nós estamos ouvindo na imprensa que a culpa é do técnico, que o técnico tá assim, então eu tô livre de responsabilidade. Tem isso também. A galera esquece que se o treinador tá te colocando numa posição diferente, igual a galera muito reclama do Batalha ser zagueiro. Eu não acredito que o Batalha tenha sido obrigado a ficar ali. Ele falou, dou conta. Né? A mesma coisa deve ser aí com os treinadores agora. Cara, mas assim, quando o jogador, desculpa te interromper, pode falar, quando o jogador quer jogar, ele joga até no gol. Exatamente. Inclusive é engraçado porque no jogo contra o São Paulo, por exemplo, eu assisti acho que você vai adorar isso aqui, porque acontece com o Inter também, tenho certeza. O Zubeldia faz a mesma coisa que o Milito, tá? A mesma coisa. Ele coloca ali, a técnica dele é 4-2-3-1, e não importa, tanto que o Luciano tá jogando de meio, todo São Paulino tá brigando e xingando que o Luciano tá jogando de meio, de camisa 10. Então assim, mas lá no São Paulo, pelo momento do São Paulo, e a imprensa, que faz muito aquela questão de, não, vamos com carinho, que o Zubeldia tá fazendo é muito legal, muito certo, mas o Milito tá completamente errado. É um absurdo o Milito fazer isso, colocar um jogador igual o Scarpa lá na direita, fazendo ali a parte de contenção às vezes, ou colocar o Batalha na zaga. Você vê muito isso também, né, com relação à imprensa aí, com o Inter também, não acontece? Acontece, o Roger leva algumas pauladas sim, mas aqui o torcedor ele tá escolado, ele tá vacinado, porque aqui o que acontece? Era muito mais culpa também dos jogadores. As derrotas eram culpa dos jogadores. Depois que o Kudê saiu, né, aí entrou o Roger, os jogadores estavam fazendo corpo mole, dando discursinho de que jogar futebol 2 vezes por semana era sofrido, estavam com esse papo de vitimismo, e aí a torcida começou a se ligar que não, peraí, né, os caras, tanto é que no telão os jogadores já eram vaiados. Sim. Aí a gente enxergou que não é mais a culpa do treinador, porque o Roger está fazendo um trabalho aceitável, né? É o poder anímico do jogador, sabe? É por isso, Léo, que muitas vezes eu me abstenho de ir no estádio, sabe? Quando o jogador, por exemplo, Alan Patrick, né? Ele, quando o Inter foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil, ele deu um discurso de coitado, sabe? Com um semblante assim, olha, jogar futebol 2 vezes por semana não é fácil, chega a ser desumano. Cara, eu vou pegar R$100 para ver um cara falando isso, pagar para ver esse cara? É claro que não. Esse discurso não cabe para um jogador que ganha 1 milhão e pouco por mês. Então aqui, o Roger ele tá sendo meio que isento agora. É claro que a mídia gaúcha, ela dá as marretadas dela, mas o torcedor ele não é bobo, ele enxerga quando o jogador tá fazendo corpo mole. O Ener Valencia, por exemplo, é um que quando ele entra, a gente sente o desânimo dele. E aí não há treinador que coloque ânimo em jogador que não quer jogar. É estranho, né? Porque todo ano a gente briga pra estar em tudo que é competição.
pra estar na Copa do Brasil, pra estar na Libertadores, pra jogar 2, 3 vezes por semana, porque a gente precisa e tudo mais. E o jogador, quando chega na hora que tá jogando, tá reclamando de estar dentro. É o que eu falei outro dia com os amigos. Os tempos são outros. Você briga pra estar na Libertadores. Aí você chega na Libertadores, aí você não tá tão bem no Brasileirão. O Galo tá numa posição até relativamente confortável, tá um pouquinho longe lá de cima ainda, mas tá longe lá de baixo, que é o mais importante. Aí a galera começa a pensar, vamos focar nas Copas, vamos focar na Libertadores. Você tá focando na Libertadores, tem gente achando ruim que você tá focando na Libertadores, sendo que você brigou pra estar ali, mano. É muito contraditório na minha cabeça, Ricardo. Eu não entendo, cara, sabe? Por isso que eu te falei no início da live aí, do vídeo, por isso que eu te falei, eu sou mais apaixonado pelo clube do que pelo futebol que se joga hoje em dia, sabe? Realmente, cara, o cara vem com esse discurso aí, eu já fico, sabe, desanimado, cara. O jogador, antigamente, né, Léo, não sei qual a tua idade. 38. Mas, 38, tu já pegou ali os caras dos anos 90 ali, né? Com certeza. E, pô, tu nunca viu o Romário reclamando de vários jogos, tu nunca viu o Sávio, tu nunca viu aí o Marques, tu nunca viu o Guilherme que jogou aí, tu nunca viu aqui o Fabiano, o Christian, o Paulo Nunes, o Jardel, enfim, esses jogadores dos anos 90, tu nunca viu esses caras reclamando. Esses caras jogavam com salário atrasado, e jogavam. Hoje, o salário em dia, 2 jogos por semana, cara, vai fazer massa, vai trabalhar de pedreiro, de servente pedreiro, então, larga o futebol. Sabe, se é tão ruim, eu não teria paciência para ser técnico, sabe, Léo? Eu ia ser, acho que meio... se o jogador vem com esse discurso, eu chamo ele depois, em off, e falo, cara, tá ruim, pede pra ir embora. Né? Vai trabalhar fazer outra profissão da tua vida, vai trabalhar como padeiro, vai trabalhar como servente de pedreiro, vai trabalhar como frentista, vai ter outra profissão. Mas se tá tão ruim assim, os caras não largam o osso. Quer ficar, vai ser assim. Cara, eu acho que hoje tem muito mimimi no futebol brasileiro, sabe, Léo? Porque lá no Real Madrid os caras não têm esse discurso. No Barcelona os caras não têm. Mas por quê? Porque lá eles não deixam se criar esse tipo de coisa. É verdade. Estamos pagando, a gente tá pagando, né? Tá ganhando 1,2 milhão por mês, 2 milhões por mês. Vai jogar. Não interessa, vai jogar. Verdade. É que aqui os clubes às vezes se rebaixam para jogador, entendeu? Muito. Essa é a minha opinião. Aliás, teve aqui aquela polêmica do gramado. Eu ia até te perguntar aqui agora isso. Você lembra de algum desses caras aí, tops de linha da década de 90, chorando gramado? E olha como é que eram os gramados dos anos 90, né? É bem pior, né? Bem pior do que hoje. Cara, você vê o Denner, aquele ex-jogador da Portuguesa, passou pelo Grêmio, e quando ele foi pro Vasco, infelizmente, né, sofreu o acidente e acabou nos deixando. O Denner driblava nos campos com aqueles toletão de areia em volta, um pouquinho de grama e aquele vazio de terra. Hoje em dia, o gramado ruim de hoje, nos anos 90, seria um tapete. É que é muita desculpa, sabe, Léo? É muita desculpa e isso enche o saco, desculpa esse desabafo. Mas assim, como tu também acompanhou um pouco do futebol nos anos 90, início dos 2000, é muito mimimi, cara, sabe? O jogador brasileiro tá muito mal acostumado. A gente vê no início dos jogos, quando a câmera entra no vestiário, poxa vida, velho, a camiseta penduradinha, a meia ajeitadinha, a água, só falta eles darem água na boca do cara. E ainda vem, que nem o Alan Patrick vem com esse discurso aí de 2 jogos por semana. Por favor, cara, sabe? Por favor, o torcedor não vai se sensibilizar com esse tipo de coisa. É, porque eu lembro, assim, eu tenho certeza que no Inter também deve ser assim, porque obviamente eu não acompanho os bastidores do Inter, mas você deve acompanhar mais do que eu. Obviamente os clubes, eles querem dar uma estrutura pro jogador a nível de Europa, mas uma coisa é você querer dar uma estrutura, outra coisa é você estar na Europa. A galera às vezes esquece que estão jogando no Brasil. Então, o estádio do Galo, ele é novo, ele tem 1 ano. A galera esquece que o estádio do Palmeiras, ele levou cerca de 3 ou 4 anos, mais ou menos, pra poder ajeitar o gramado pra ele ficar bom. Depois de 10 anos agora, o gramado já deu problema de novo, eles já tiveram que trocar de novo, ou seja, é uma coisa que acontece da noite pro dia. O pessoal tá achando que o Galo vai cagar um estádio, ele vai aparecer ali maravilhoso, com tudo pronto, cara.
Que viagem é essa de jogador hoje? Aí chega no microfone e o que mais me deixou puto, obviamente todo mundo quer. Eu quero ter um computador bacana, eu tenho certeza que você quer ter um material legal pra poder fazer o seu trabalho. Mas, pô, a gente tem noção que a gente tá no Brasil, a gente não vai conseguir sempre, independente de qualquer coisa. A gente tenta fazer o melhor com o que a gente tem. E os caras chegar no gramado e desmerecer o próprio estádio por conta de questão de gramado, a gente sabe que tem um problema de gramado, tá todo mundo vendo. Mas não é o papel do jogador chegar ali e reclamar gramado. Ou é? Não, o jogador é... Cara, assim, eu não sei se tu acompanhou algum vídeo que eu falei que o Inter tava numa draga, numa situação tão complicada, flertando com o rebaixamento, que eu falei, cara, o Inter tem que se tornar um quartel-general. Aí vieram, não, porque ditador, porque isso, porque aquilo, porque... É assim que um clube é vencedor, quando todo mundo está pensando na mesma coisa, né? Então, tem que ter regra, Léo. Tem que ter regra e o clube tem que ser maior do que tudo. Eu sei que o Hulk é um grande jogador, ele é um craque, mas ele não é maior do que o Atlético Mineiro. E isso está acontecendo nos clubes, não só no Inter, mas em todo o Brasil. Os jogadores que vêm da Europa, eles se tornam maiores que a instituição. Os jogadores vão passar. A instituição vai ficar para sempre. Certeza. Lá na Europa, não. Na Europa, o Cristiano Ronaldo nunca foi maior que o Real Madrid. O Messi nunca, o Ronaldinho Gaúcho nunca foi maior do que o Barcelona. Aqui a gente já está se colocando de joelhos para os jogadores que vêm da Europa. É por isso que os caras também se sentem no direito de fazer pedido aqui. Mas pior que os caras mais que fazem, que mais reclamam, são os pernas de pau. Eu ia falar isso mesmo. Eu nunca vi Ronaldinho Gaúcho falar mal do clube. Eu nunca vi o Hulk, muito pelo contrário. O pai dele tá... Eu nunca vi reclamar de nada. O pai do Hulk tá fazendo vídeo ali comemorando o gol do Galo. O Hulk veste a camisa, leva todo mundo lá. Comprou um camarote lá na arena. E é um cara que tá sempre, positivo. Eu nunca vi ele reclamar nada do Galo, mesmo às vezes tem motivo. E eu tenho certeza. Mas é que o craque, ele sabe. Olha, eu joguei bola, não sei se tu já jogou bola, se tu joga bola. Já joguei. Cara, eu joguei várzea em campo ruim, joguei em campo de terreno baldio, joguei em cimento, Isso te dá uma noção de domínio, de tempo de bola incrível, você jogar em terreno ruim. Já joguei em campo ruim que a bola vinha redonda para mim. Porque isso é acostumar a jogar em terreno ruim. Então tu vê que esses grandes craques, eles já jogaram em tudo que é campo. Então quando eu ver aquele tapete do Maracanã, ou que tá ruim, ou da arena que tá ruim para eles, agora eu vou deitar e rolar. Agora, o mimizento, que é sempre o mais ou menos, o Muricy Ramalho fala isso. O jogador mais ou menos é esse que é o chato. É esse que o gramado não tá bom, que isso não tá... Por quê? Porque ele precisa de muleta, Léo, para justificar a falta de qualidade. O jogador bom, ele não precisa de muleta. Agora, o jogador mais ou menos, ele sempre vai precisar de muleta para justificar a falta de técnico, a falta de qualidade. Isso é um fato, cara. Bom, Cardão, vamos chegando aqui para os momentos finais e agora eu quero fazer contigo aqui uma brincadeirinha que a gente sempre faz. É óbvio, gente, a gente vai falando aqui de Atlético e Inter até de madrugada. Mas a gente tem que dar sequência aqui, então vou fazer contigo uma pequena brincadeira. Inter e Galo, obviamente, não vai escapar. É o seguinte, eu quero falar um pouquinho sobre emoção com você. Tem aqui 4 grandes times do Inter, 4 grandes times do Galo, obviamente não a escalação, mas com alguma relevância que eu vou falar já. E eu quero que você me fale, não o time que você acha o mais técnico, eu quero saber qual desses momentos aqui, qual desses times aqui trouxe mais emoção para o Ricardo, certo? Então vai ser praticamente um versus aqui dos times. Vou começar com os do Inter. Então nós temos aqui, primeiro versus, é o Inter de 2006, campeão da Libertadores e do Mundial. Aí você me fala o porquê, tá? E o Inter de 2008, campeão da Sul-Americana. Qual desses trouxe mais emoção para você? Com certeza o Mundial, né? Maior título que um clube de futebol pode conquistar, né? O Mundial, com certeza. Sul-Americana, quase nem lembro direito, porque essa Sul-Americana, eu escutei no rádio,
na época era muito inacessível a Sul-Americana, não sei se você lembra, Léo. Sim. Ela passou num canal, não sei aonde, eu não tinha esses canais fechados na época. Então eu só assisti no rádio. E o próprio tamanho da competição, né, mundial é muito maior que a Sul-Americana. Então foi muito mais emocionante, agoniante, até porque você sabe muito bem que Ronaldinho Gaúcho jogava no Barcelona, um dos maiores da história do futebol mundial, né? Então, onde tem Ronaldinho Gaúcho, o coração fica assim, ó. Aí foi muito gigante a vitória, né? Foi muito inacreditável. O máximo que o torcedor colorado imaginava é que poderia levar para os pênaltis, né? E, enfim, o Gabiru, que era um jogador assim meio criticado, foi lá e nos deu o Mundial. Mundial sem sombra de dúvida. Massa demais. Aí, eu adoro ver essas histórias, gente. Então, Aqueles 3 minutos que o juiz deu, acho que foi 3 minutos. Já... Não, aquilo levou uma eternidade para passar. Eu lembro, e aliás, se eu não me engano, o Inter eu tenho mais ou menos a memória. O Inter tava todo retrancadaço, não passava nem Wi-Fi ali, o time do Barcelona ia pra cima, o Ronaldinho tava na época do auge. Sim, depois do gol, né? O Yarley tentou levar a bola lá pra frente, ficou segurando lá no escanteio e cada falta que o Ronaldinho Gaúcho batia, chegava a dar um infarto, né? Muito da hora. Então nós temos aqui o Inter de 2006, Libertadores e Mundial, e o Inter de 2010. Qual deles aí te trouxe mais emoção? O de 2006 ainda. 2006 que foi um feito muito grande, né? Um time que, assim, ganhar... O Barcelona, na época, era o clube melhor clube do mundo, porque tinha um gênio, né? Tinha um cara que é acima. Ronaldinho Gaúcho é muito acima, né? Então, você lembra do 2010? Oi? Você lembra do título de 2010? Lembro, foi contra o Chivas, né? Do México. Onde você tava na hora que o Inter foi campeão, ele levantou a taça da Liberta? Cara, eu tava em casa e assim, eu já tava pensando, cara, agora nós vamos nos igualar ao Grêmio, né? Que o Grêmio já tinha 2 e a gente tinha 1. Então foi uma emoção grande, mas o Mundial, acho que foi o último gol quem fez em 2010, foi o Damião, né? É que a minha memória agora, eu já tô com 40, né? Então, mas foi uma emoção grande, é porque teve uma dificuldade nessa semifinal, Léo, que o Inter já tava fora. Aí o Juliano contra o Estudiantes, olha só, a torcida do Estudiantes largou sinalizador perto do gol do próprio Estudiantes e dificultou a visão do goleiro. O Juliano saiu entre os 2 zagueiros e fez o gol, sabe? Eles prejudicaram o próprio time deles e ali o 0-0 dava Estudiantes. Então o Inter, claro que teve essa emoção, mas o Mundial foi realmente, assim como o Galo também espera um dia conquistar o Mundial é algo inexplicável. Tamo na luta. Agora vai mudar, né? Porque agora vai ter o Mundial e o nosso atual Mundial vai virar Intercontinental, pelo que a gente ficou sabendo aí, né? Agora vai mudar o nome. Vai virar uma Copa do Mundo, né? De clubes, né? Pelo que eu vi, assim. Exatamente. E mas agora... ganhar o Mundial não tem nada que descreva isso para um torcedor. Que massa. O Mundial de clubes é muito gigante. Eu quero. Pelo menos para nós sul-americanos, né? Eu quero. Vamos, Galo. Esse ano nós temos que chegar lá. É possível agora em dezembro o Galo jogar aí contra o... Quem você acha que ganha Champions? Putz. Boa vergonha, hein? Real de novo? Não sei. Deu a graça um pouco a final, né? Só Real, né, cara? Tem eles. Pior que quando o Galo foi, nem era o Real Madrid, nem o Barcelona, eu não lembro quem que tava. Eu não lembro qual foi o time que passou, mas não era nenhum deles, não. O City acho que tá bem. Eu não tô acompanhando tanto, não, né? Eu tô vendo mais notícias. Não era o City. Mas, enfim. Torceu muito contra o Cruzeiro e Borussia? Ah, claro, com certeza, pô. Quem não? O Cruzeiro fez uma cagada, na minha opinião. Claro que ele, na última hora, contratou o Gonçalves, zagueiro, contratou o Bebeto, não é? E naquela hora ainda era jogo em casa e fora. Então o Cruzeiro, se eu não me engano, perdeu o título aqui no Mineirão. Pois é, velho. Moleque.
Claro que eu torci contra, pô, sempre. Estamos aqui, eu respeito, a gente fala aqui as notícias, mas é óbvio que eu vou torcer contra o Cruzeiro. Ah, claro, não vou ser hipócrita de falar que não. Também, assim como eu respeito, tenho amigos, parentes, gremistas, mas eu vou torcer sempre contra o Grêmio, com certeza. Claro. A graça do futebol é essa, assim como os gremistas assim como os cruzeirenses vão querer que o Galo se ferre, os gremistas vão querer que os colorados se ferrem sempre. É normal. E você, cruzeirense, gremista, qualquer adversário pode vir aqui zoar, sendo com respeito. Claro. Tá sempre muito bem-vindo a zoar, gente. É sempre divertido. Faz parte do futebol. O dia que isso aí começar a ficar sério, que não poder zoar, perdeu a graça. Né? Com certeza. Claro, dentro do respeito, né? Respeitando. A brincadeira é sempre válida. Sem dúvida. E por fim, eu acho que vai manter aí, mas nós temos aqui o Inter de 2006, né? Eu fui pela ordem dos anos. E o Inter de 2016, que foi o hexacampeão gaúcho, um grande feito aí. Conseguiu pela 6ª vez seguida, conseguiu o gaúcho, mas acho que você não vai mudar de ideia, né? Foi o último título que o Inter conquistou, né? 2016, o último título, cara. Olha só como a coisa tá feia aqui. Pois é. A coisa tá terrível, hein? Mas 2006 ainda é mais emocionante. 2006, né? Não dá pra comparar também, né? E onde você tava nesse último título do Inter aí, esse Hexa Gaúcho? Que tá realmente o Inter... Comprei pipoca e refrigerante. Era um domingão, vamos assistir, hein? Realmente. Aliás, o Inter, no meu ponto de vista, que foi assaltado em 2020, se eu não me engano. Foi feia coisa. Era pro Inter ter sido campeão. Sair da fila. Aliás, acho que o Inter hoje é o clube que tá há mais tempo na fila, né, do Brasileirão. Dos grandes, acho que sim. Dos grandes, é verdade. E agora vamos aqui... O Atlético conseguiu. Depois de 2021 ali, a gente... sai! Aí saiu a zica. Tava na hora também, né? Tava na hora. Se bem que eu não gosto de pontos corridos, né? Eu não gosto de pontos corridos. Eu vou confessar que eu até gosto, cara, mas assim... É porque dá uma diferenciada, porque tem muita gente que defende o Brasileirão antigo. Só que eu fui olhar números, por exemplo, era pro Galo ter pelo menos uns 3 ou 4 títulos a mais do Brasileirão se fosse ponto corrido. Então, assim, a gente chega. 77, por exemplo, traumatizante pro atleticano. Não sei se você já chegou a ver a história, mas 76, o Galo é o único campeão, o único vice-campeão invicto da história do Brasileirão. É que naquela época tinham 80 e poucos times, né? Aí foi, o Galo ganhou de todo mundo, conseguiu chegar, passou das... Aí tinha aquele mata-mata, né? Passou das oitavas, passou da quarta. Chegou na final contra o São Paulo. Não perdeu pro São Paulo. Ele foi invicto, ele empatou com o São Paulo e foi pros pênaltis. Mas o Inter foi campeão em 79, o último título, foi invicto. Mas é que o Brasileirão daquela época era tipo uma Copa do Brasil. Tinha a fase... 80 e pouco. Normal. Mas aí é mais democrático, na minha visão, Léo, porque aí qualquer clube pode ser campeão. Hoje, ou fica na mão de Palmeiras ou Flamengo, e é muito fácil manter esses dois times trocando, hora ou outra, o pódio pelo Brasileirão, sabe? O próprio Edilson Pereira de Carvalho aí diz que se o juiz quiser manipular, ele manipula veladamente, ninguém percebe. E meio que perde a graça, sabe? Eu tô torcendo muito para que o Fortaleza conquiste esse título, se deixarem, já fiz vídeo sobre isso, se deixarem. É complicado hein, lutar contra o eixo Rio-São Paulo, parece uma coisa de torcedor falando coisas conspiratórias, mimimi, mas não é, cara, não é, sabe, é muito difícil lutar contra o eixo Rio-São Paulo. Futebol ele tinha que ser igualdade, a partir do momento que o juiz do VAR pode escolher as imagens que vai mandar pro juiz decidir um lance ou não, já complica, né? Aquilo que falou ali era verdade. Pra mim tinha que pegar ali, colocar um técnico de informática pra mandar todas as imagens, tá aí as imagens você que decide. Porque se for dessa forma, não resolve. Eu acho que não existe. Eu acho que não faz sentido mais ter bandeirinha no estádio. E eu sou a favor do VAR no sentido de, assim, o cara fez um pênalti e o cara foi desleal, deu um soco, Aí eu sou a favor. Agora, impedimento, o VAR não tinha que se meter. Tinha que deixar o erro humano. O que o bandeirinha deu ou não deu, deixa a critério do árbitro. Aí fica muito chato, Léo. Eu acho que errar é humano. Né? Errar é humano. Então, agora, um pênalti, eu acho válido, VAR. Um pênalti, uma agressão. Agora,
o impedimento, o VAR não tinha que se meter em impedimento. Aí o torcedor comemora, vai lá, daqui a pouco vai anulado, puxa. Isso é chato mesmo. Isso é chato, sabe? Eu acho até... Futebol não é robótico, futebol é humano e tem erro. Onde tem a visão humana, pode ter um erro. Pode. Eu sou até a favor do VAR no impedimento, eu acho que devia mudar o impedimento. Essa lei que a FIFA, essa nova regra que a FIFA tá tentando, trabalhando para ver se implementa, já pode até melhorar um pouco. Não sei se você já viu, né? A FIFA já tá aplicando em alguns campeonatos menores para testar, ao invés do impedimento ser na linha da pessoa, né? Na linha do... O impedimento ele vai ser se tiver qualquer... Não vai ser impedimento se tiver qualquer parte do corpo do cara na reta do outro jogador. Eu acho. Mas antigamente era assim, Léo. Antigamente era assim. Se o bandeirinha entendesse que ele tá tipo meio corpo, um pouquinho para frente, não é impedimento, aí ficava a critério do bandeira, sabe? Uhum. Futebol tinha que, na minha opinião, talvez eu seja um romântico, talvez eu seja um cara que pensa muito no passado. Futebol tem que voltar a ser humano, a ter erros, a ter acerto, erro, mas a critério do juiz, sabe? Pra voltar a ter aquele calor. Você não sente que o futebol tá um pouquinho frio, tá menos emocionante do que antes? Tá bem complicado assim o futebol hoje em dia, mas enfim. Você tem medo de comemorar? Você comemora já meio que com medo? O gol do São Paulo, a gente teve que esperar ali pra ver se ia dar um impedimento ou não, e ainda fica naquela angústia porque o cara tá parecendo tá traçando a linha errada ali. Parece, pois é. Aí o torcedor já fica pensando, puxa lá, o cara tá forçando um ângulo, a gente não tem a noção do que eles fazem ali, né? Aqui tá a linha, talvez o cara tá forçando para dar erro. Passa mil coisas na cabeça do torcedor, ainda mais, sobretudo num jogo decisivo, né? Então, são essas coisas assim que eu gostaria que o futebol raiz voltasse, mas coisa de saudosista. Verdade. Vamos para a segunda parte aqui agora, os do Galo, hein? Agora a disputa dos atleticanos. Você deve ter acompanhado todos esses aqui que são bem... Peguei os recentes que era fácil de guardar. Primeiro, qual que você achou mais interessante aqui do que você viu, né? Obviamente. Você começou a acompanhar o Galo há um pouco menos de tempo, mas com certeza esses aqui você viu. Sempre acompanhei o Galo, mas assim... acompanhar todos os jogos assim agora, né? Sim. O que você achou mais emocionante então? A Libertadores de 2013 ou a Copa do Brasil de 2014 do Galo? Qual o melhor time? Não, qual você achou mais emocionante dos dois assim? Você sabe. Eu não. O Galo tava quase que não conquistando. Tava na mão do Corinthians e depois... Como é que é o nome? Você tá falando qual da Libertadores? Tava na mão do outro time. Do que o Vitor defendeu ali, do Riasco, se ele fizesse, acho, né? Acabava. Acabava? A gente tava eliminado. Tava 2-2. Como foi lindo aquilo, não é? Tava na mão do outro time. Eu aposto que já tinha atleticano saindo do estádio já. E aqui nós temos duas situações. É o seguinte, a Libertadores de 2013, a gente teve que reverter todos os 2-0. Tirando a do Real, acho que o jogo menos complicado pro Galo foi as oitavas de final contra o São Paulo. E teve aquela coisa da água também, que teve a sua emoção, né? Mas foi uma emoção diferente ali da malandragem do Ronaldinho. Aí nós chegamos nas quartas, empatou o jogo lá em 1-1, num gol no finalzinho, sofrido. Se eu não me engano, foi um gol do... Não lembro se foi do Bernard ou do Luan. O time é pra ser campeão, ele vai ser, né? Não adianta. Na volta, nós empatamos em 2-2 e aos 48 do segundo tempo vem aquele pênalti que o Vitor defende. Depois, na semifinal também, a gente tomou de 2-0 e teve que reverter em casa. Foi pros pênaltis e conseguimos passar. Na final, 2-0 fora, 2-0 em casa, com 2 gols no segundo tempo e nos pênaltis de novo. A Copa do Brasil, a gente teve aquela situação que a gente pegou o Palmeiras. Foi um jogo difícil, mas foi o jogo mais tranquilo nas oitavas. Foi 2-0 e 1-0 no segundo jogo pro Galo. Ou o contrário. Depois nós pegamos aquela situação com Corinthians e Flamengo, que eu não preciso nem falar, né? Que ainda tinha o critério de gol fora de casa. Então a gente fez 2-0,
teve que meter 4x1 em casa, que a gente começou perdendo os 2 jogos. E a final foi mais fácil, foi contra o Cruzeiro, aí contra o Cruzeiro é molezinha. Então, dos dois, você achou a Libertadores mais emocionante? Um clássico, né? Foi um clássico, até porque o Cruzeiro tem aí 6, né? Tem 6, Mas não dá, eu acho que mesmo assim, né? Aquela Libertadores ela foi muito sofrida, né? Pro Atlético até o final. E, claro, na minha opinião, foi a Libertadores 2013 com o pé esquerdo, pé direito, não? Do Vitor. Do Vitor, pé esquerdo. Pé esquerdo do Vitor. Ali, São Vitor. São Vitor do Horto. E aí, 2013, o Galo de 2013 da Libertadores ou o Galo de 2021, campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil? Qual que você achou que foi mais emocionante no seu ponto de vista? Eu continuo, por conta dos pontos corridos e como foi a Libertadores, vamos dizer assim, turbulenta, né, do Galo, eu ainda continuo com o Galo da Libertadores. Massa, então a última também vai ser mais ou menos a mesma coisa do Inter, porque é o Galo de 2013 contra o Galo de 2022, que foi campeão da Supercopa em cima do Flamengo, também com aquela pancada de disputa de pênalti. Qual que você achou mais emocionante aí do que você viu? Eu acho que o maior título do Atlético foi o mais emocionante, não por ser o maior, porque às vezes é o maior título, mas não foi tão emocionante assim, né? Uhum. Só que esse foi turbulento, foi um caminho de pedras que o Atlético teve que trilhar, e como eu te falei, eu acredito que teve torcedor do Atlético que tá nos pênaltis, quando só faltava o Reasco fazer, acabava, foi embora. E aí imagina a tua alegria quando o Vitor defendeu aquele pênalti. Não, eu já falei aqui outras vezes, eu não vi o pênalti. Eu tava em casa assistindo, sentado no meu sofá. Na hora que aos 48 o juiz apitou o pênalti, eu saí, chutei a porta do meu banheiro, fui pra dentro do quarto, deitei, botei a cabeça no travesseiro e falei, não é possível. Porque tu acreditou que o Reasco ia fazer o gol e ia acabar tudo, não é? É aquele negócio do, como é que é? Do cachorro, do vira, a síndrome do vira-lata. Que toda vez a gente tem alguma coisa pra avacalhar o Galo. Eu pensei, não, de novo não é possível. Não vai dar, né? A gente tava ali, não vai dar, né? E aí, deu, caraca, que momento. E por fim, então, o último duelo, agora eu quero ver, hein? Quero ver. É isso mesmo, Inter de 2006 e Galo de 2013. Qual foi o mais emocionante? É claro que pra mim, né, foi o Inter de 2006, né? Não tem como eu ser hipócrita aqui, né? Até porque eu não tinha essa ligação forte com o Galo. Eu sempre simpatizei com os clubes mineiros, Galo, Cruzeiro, mas aquele título de 2006, acho que dificilmente o Inter vai voltar. Pode ser que agora, ou um clube brasileiro, a conseguir um Mundial, porque vai ser mais difícil, né? A jornada vai ser maior. Então, o título de 2006, sim, do Internacional. Lembrei de uma coisa agora, eu ia passar para os finalmente, mas eu tenho uma curiosidade, você falou dessa questão do voltar, e eu lembrei agora. Inter e Grêmio, eu tava conversando com o Johnny, se eu não me engano, na última live, acho que foi com ele mesmo que eu fiz essa pergunta, eu quero fazer para você também. Inter e Grêmio, eles têm um certo, como é que eu vou falar? Receio, não. Ele é bem tradicional em algumas coisas. E hoje em dia nós estamos no advento da SAF. Acho até que pode ser uma coisa que pode fazer muito bem para todos os clubes, porque quando você tem um presidente, ele vai montar um time ali 3 anos para tentar ganhar alguma coisa, deixar o nome na história e deixar uma porrada de dívida. A SAF não pode fazer isso. A SAF ela tem que tomar cuidado porque o dinheiro é deles mesmo, eles não querem sair no prejuízo. Como é que você vê essa situação aí com relação ao Inter? Você acha que tem alguma possibilidade deles cederem em algum momento e aderirem à SAF? Lembrando que a galera às vezes acha que a SAF é uma coisa para resolver problema financeiro, é só para quando tá ruim, e não é. A SAF é um investimento, obviamente investimento no Brasil é mais difícil, mas você vê essa possibilidade do Inter em algum momento se tornar SAF? Eu não vejo como não ser SAF no futuro nenhum clube brasileiro. Eu acho que todos os clubes grandes que, se quiserem ganhar títulos, vão ter que se tornar SAF. Aí é que eu te falo, o futebol não vai ser mais do povo. Só que tem aquela coisa, né, Léo? O jogador, quando o clube vira SAF, ele é cobrado e não tem aquela coisa da só a torcida, ele é cobrado por quem paga o clube. Então, quando sente no bolso, a coisa fica muito maior. Eu acho que o futebol não vai fugir disso. Eu acho que os clubes grandes do futebol brasileiro não vão fugir de ser uma SAF, até porque
vai ficar cada vez mais difícil você ser campeão brasileiro, ser campeão de uma Libertadores, campeão de uma Copa do Brasil. Se não tiver grana, não vai ganhar. É esse o meu pensamento. Claro que você pode investir uma porrada de dinheiro, como o Grêmio investiu em 2021, quando caiu, investiu errado. Só o dinheiro não adianta também. Mas o clube que não tiver dinheiro, não vai ganhar nada. Mas a probabilidade de Grêmio e Inter ser dos últimos é grande, né? Sim, até porque pelo bairrismo, Clube do Povo, Internacional é conhecido como povo. Cara, pra te ter uma ideia, não sei se tu sabe da história do Beira-Rio, o estádio Beira-Rio ele foi construído em cima do rio. Na época, perdão, o prefeito da cidade, os irmãos Bop, que fundaram o Internacional, os irmãos Paulista, eles precisavam de um terreno. E o terreno, parece que o prefeito na época era gremista, e o Grêmio era um clube de elite, né? Ele não queria dar um terreno bom, né? Então ele desfaz lá perto do aterro no Barro, perto do rio. Aí os engenheiros, vamos fazer lá perto do rio, fizeram um aterro, o Beira-Rio é em cima de um aterro, e os tijolos que tem ali foram doados pelos torcedores. Tem até uma cena do Falcão levando cimento Era uma outra época, lindo, né? É linda a história do Beira-Rio. Os próprios torcedores fizeram campanha, compraram tijolo e final de semana os caras trabalhavam, empregados, operários, né? Trabalhavam, e olha o que é o amor pelo clube, cansado de trabalhar a semana toda, no final de semana ir lá ajudar a construir o Beira-Rio. Que barato, cara. Eu não sabia disso não, que história bacana. Muito bonito mesmo. Bonito. Que legal. Mas isso vai acabar quando virar SAF. É, verdade. Verdade. É por isso que eu te falo, Léo. É por isso que eu te falo. Eu sou apaixonado pelo clube. Pelos clubes e pela história dos clubes. Agora, o futebol hoje, tô meio desencantado. Entendo, sei como é que é. Ricardão, pra gente ir pros finalmente aqui então, primeiramente eu quero te agradecer muito por todo esse tempo que você cedeu pra gente. Que bate-papo sensacional. Assim, alto nível, a gente aprende pra caramba, conhecendo um pouco mais desse galorado, como diz o nosso amigo Johnny. E agora eu quero que você deixe aqui, obviamente, seu recado final e faz o seu jabazinho aí, como é que a galera te encontra. Obrigado de coração por ter cedido esse tempo pra gente. Eu que agradeço, né, o carinho do povo mineiro. O pessoal tem me abraçado de uma forma que eu nunca imaginei ser abraçado por uma torcida diferente da minha, né? Quis o destino que o Atlético Mineiro viesse parar na minha vida e eu conhecesse pessoas incríveis, né? Como o Thiago Poeta, agora o Léo Brasil. Então, essas pessoas que agregaram na minha vida e vim para ficar aí, galorado, vim para ficar. E quem não conhece o canal Legião Colorada, que também não vai ficar restrito apenas a falar de Inter, mas sim de Galo, falar de futebol em geral. E é isso aí, pessoal, né? Se me aceitarem, estou aí, falando de Galo, falando de Inter, falando de futebol, falando de tudo que for ligado ao futebol. E eu te agradeço, a honra é minha, estar conversando aqui com um atleticano de coração, o Léo Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, Léo. Eu que agradeço. E tá aqui, galera, tá aqui o endereço aqui do ladinho, vocês estão vendo? E na descrição também, vocês vão encontrar aí o canal do homem. Vão lá, se inscreve, deixa lá nos comentários, vim pelo Galo React pra ele conhecer a força da torcida atleticana aqui do nosso canal, fechou? É isso aí, galera! E é isso, meus amigos! Sensacional aí, novamente, né, deixando aqui no finalzinho, novamente a nossa gratidão ao Ricardo, a Legião Colorada aí, canal Legião Colorada, vai lá, galera, se inscreve, como eu falei, o link tá aqui na descrição pra você acompanhar também. Vamos dar essa moral, chegou lá, vim do Galo React, manda um abraço lá pro nosso querido Ricardo. E obviamente, se você chegou até aqui, agradeço demais, não esquece, deixa ali o seu like, que é muito importante para dar aquela fortalecida no nosso conteúdo. E também se inscreva no canal aqui embaixo, é de graça e você ajuda muito o nosso trabalho a crescer cada dia mais e mais. Poder trazer com mais convidados sensacionais como o Ricardo e tantos outros que já passaram aqui. Podcast, no nosso maravilhoso podcast GR. Nesse episódio 23 e teremos muito mais aí, conto com vocês. Até a próxima, um forte abraço e valeu!